Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11 até o final do capítulo. Diz a palavra: uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Versículo 17, vamos reler. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Cuidado. Amém? Cuidado. Algumas passagens, às vezes a gente volta para elas, alguns temas. E a razão é porque nós cremos na importância da igreja para motivar cada um dos que entram em contato com a igreja, motivar que haja uma permanência na vontade de Deus. Você vai encontrar algumas igrejas que têm um tipo de forma de pensar e outras que têm outro tipo de forma de pensar. Algumas, por exemplo, são da linha calvinista, nossos irmãos em Cristo. Nós temos comunhão, pensamos diferente, mas somos irmãos em Cristo. Os da linha calvinista, eles entendem que a salvação é uma ação de Deus. Deus olhou e Ele escolheu algumas pessoas, Ele predestinou algumas pessoas para serem salvas. E como Deus, que é todo poderoso, Ele selecionou e decidiu quem seria salvo, a pessoa não tem como resistir.
Quem somos nós para resistir à vontade de Deus? Ou seja, se Deus decidiu que a pessoa vai ser salva, a pessoa não tem como fugir. E então, a pessoa praticamente não tomou a decisão. Não, foi Deus quem me escolheu. E como Deus escolheu, é uma frase comum que eles usam: uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, Deus já escolheu você, você já está garantido, você já tem esse lugar reservado, é só continuar, porque Deus já fez a parte dele. Alguns até dizem: seja lá o que você fizer no restante da sua vida, você já está salvo. Já foi selecionado, já foi selado. E há muitas passagens da Bíblia que dão a entender isso. Então eles não estão ensinando algo que é fora da Bíblia. Há muitos versículos que dão esse tipo de interpretação. Mas também há outros muitos versículos também que dão a entender a linha que nós, como Igreja do Nazareno, seguimos, que é a linha armínio-wesleyana. Da Armínio e mais a linha wesleyana. A linha wesleyana por causa do Espírito Santo e a linha Armínio por causa da liberdade de escolha. Nós cremos que Deus está chamando todo mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a mim, amou a você, mas Ele também ama todos no mundo. E não apenas Ele amou, mas Ele enviou Jesus para ser aquele que iria morrer na cruz por todo mundo. A salvação é uma iniciativa de Deus. Ele preparou tudo, deixou pronto o sacrifício, Jesus Cristo, deixou tudo preparado, e essa mensagem tem que ser pregada para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí entra a nossa parte, a minha parte e a sua parte, que é de crer no Evangelho. Alguém chegou para você um dia e falou de Jesus Cristo. Alguém chegou para você um dia e falou: olha, se você continuar fazendo coisas que todo mundo faz, cuidado, porque a Bíblia fala que Deus não gosta de algumas coisas, e quando a gente permanece no pecado, permanece agindo de forma errada, nós estamos rejeitando um caminho melhor, que é o caminho que Deus tem para nós. Então o Evangelho chegou até você e você pensou, você compreendeu que Deus desejava entrar na sua vida, habitar na sua vida e fazer de você uma nova pessoa, e aí houve um novo nascimento, houve uma adoção na família de Deus. Então há uma parte nossa também. E esse trecho que nós encontramos aqui é interessante porque o Pedro, agora não aquele Pedro do começo da sua carreira como apóstolo, um Pedro que explodia fácil, um Pedro que às vezes era um temperamento muito difícil. Agora ele já está numa fase mais avançada. E a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai aprendendo com os nossos erros, melhor ainda quando a gente aprende com os erros dos outros, porque aí a gente não precisa errar também, né? Mas se nós olharmos, por exemplo, o exemplo dos discípulos de Jesus e compararmos como eles eram no começo do ministério, quando Jesus os chamou, e como eles terminaram a vida deles, nós vamos ver que houve um crescimento espiritual. É claro que nós vamos encontrar também o Judas, que andou com Jesus, ouviu as mensagens de Jesus, viu os milagres de Jesus, era até mesmo aquele que era responsável por pagar as contas, porque o dinheiro que davam para Jesus, Jesus colocava na bolsa e era Judas quem tomava conta. Mas em algum momento Judas achou que ele estava perdendo tempo, e ele pensou: eu não vou sair sem levar nada, porque ele achava que Jesus iria guerrear com os romanos, que Jesus iria sentar no trono,
E ele pensou, e aí eu não vou tomar conta de uma bolsa, eu vou tomar conta do cofre do reino. Porque com certeza, se eu agora sou o tesoureiro desse grupo pequeno, quando Jesus sentar no trono, eu serei uma pessoa importante, e aí eu vou poder estar em outro nível para comprar coisas mais caras. Mas quando ele viu que Jesus não ia partir por esse caminho, ele decidiu pelo menos vender Jesus, trair Jesus. E o preço que ele recebeu para entregar Jesus Cristo foi o preço de um escravo naquela época. Esse foi o valor que Jesus foi traído. Como eu disse, alguns discípulos cresceram. O Judas sumiu. Mas nós encontramos também Paulo. Paulo do começo da sua carreira e o Paulo do final da sua carreira, crescimento. Nós vamos encontrar várias pessoas. E eu e você somos chamados para uma carreira com Cristo, mas uma carreira de crescimento. Então nós, como igreja, cremos que a graça é de graça. Nós cantamos aqui sobre maravilhosa graça. A palavra já diz, é uma graça. Nós não merecemos. Foi Deus quem decidiu salvar e Ele proporcionou o caminho. Ele cuidou de tudo e está disponível para quem quiser esta graça. Está disponível para mim, está disponível para quem ainda não conhece o Evangelho, e aí nós entramos também como responsáveis por sermos bons testemunhas de Cristo, para que as pessoas possam olhar e dizer, eu quero ser igual a Fátima, eu quero ser como a Zímpia, eu quero ser como o Rogério, eu quero experimentar mudança na minha família. Deus quer nos usar. Esse versículo que nós relemos aqui, versículo 17 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz, portanto, meus amados, portanto, Roselei, portanto, Amélia, portanto, Jô, portanto, Toninha, visto que já sabem disso o quê? Nós vamos ver algumas coisas, dessa importância de nós vigiarmos. Visto que já sabem disso, cuidado para que não sejam arrastados pelo erro destes insubordinados. Insubordinados são aqueles que não querem estar debaixo de uma autoridade, debaixo de uma direção. Eles querem fazer do jeito que eles acham certo, ainda mais hoje. Dizem que cada um tem a sua verdade. Não, não é cada um tem a sua verdade. A verdade é a verdade, o que foge dela é mentira. Não é cada um tem a sua verdade. Eu acho que assim, você não acha, é problema seu, mas a minha verdade é essa. Não, a verdade é a verdade. Mas nós temos que tomar cuidado com os insubordinados, porque senão eles nos arrastam. Eles conseguem levar para o caminho deles. E Pedro está dizendo aqui que se nós formos arrastados, o que vai acontecer? E caiam da posição segura em que se encontram. Já pensou? Você está numa posição segura, tá? Graças a Deus cheguei até aqui. O insubordinado ele vai querer te derrubar de lá. Então cuidado para não cair desta posição segura. O tema de hoje é cair da graça ou crescer na graça. A escolha é nossa. Cair da graça ou crescer na graça, a escolha é nossa. É assim que nós cremos. Você é livre. Você pode fazer da sua vida o que quiser, só não pode decidir o que vai acontecer depois. Eu vou fazer do meu jeito, mas depois eu quero o céu. Eu vou fazer tudo de errado, mas depois eu quero morar no céu. Não, a escolha de lá, ou a outra escolha, que ninguém quer ir,
Não somos nós que decidimos, eu quero fazer as coisas do meu jeito, mas depois eu quero o prêmio melhor. Então, cair da graça ou crescer da graça, a escolha é nossa. Lá em 2 Pedro, capítulo 3 ainda, eu quero repetir esse versículo 17 para ficar bem marcado. Portanto, vocês que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Qual é essa posição segura? Se você olhar lá no comecinho de 2 Pedro, ele vai falar algo ali no versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele está escrevendo para a igreja e ele vai dizer o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é a posição segura, mas não é obrigado continuar em Cristo. A irmã Rosa não é obrigada a ficar em Cristo. Tem que partir lá de dentro, cada dia. Havia uma época que a gente cantava muito aqui, eu escolho Deus, porque todo dia o pecado vem. Todo dia vem a tentação, mas eu escolho Deus. Todo dia. Eu posso garantir que essa semana você vai ser tentado. Não é revelação, é porque eu sei que vai ser tentado, e eu também serei tentado. A tentação que virá para mim não vai ser a mesma que virá para a irmã Laíde. E aquilo que vem de tentação para Laíde, para mim não faz diferença nenhuma. Mas todo dia. Então, nós precisamos permanecer em Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz, 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu sou livre. Se eu quiser sair hoje e matar, eu sou livre. Mas não me será algo bom. Todas as coisas me são lícitas, mas eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho andar com Deus. Eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Ainda no capítulo 10, versículo 23, Paulo repete o assunto. Ele está dizendo, o assunto é muito importante, então vou repetir novamente. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, durante a semana, você vai se deparar com algumas coisas. Você pode escolher? Pode. Você é livre. Mas muitas dessas coisas não convêm. E aí vai ser o momento de dizer, não, eu não quero. Volta lá para 2 Pedro. Há um perigo no comodismo. Como eu disse, algumas igrejas ensinam que uma vez salvo, sempre salvo, e aí alguns crentes se tornam acomodados. Tivemos um problema numa dessas igrejas aqui da nossa cidade, que o pastor pregou isso no domingo, que independente do que cada um fizesse, se já estava salvo, o filho dele
saiu da igreja e foi fazer coisas que ele sempre teve vontade, mas não fazia porque não queria desagradar a Deus. Mas já que eu estou salvo e meu pai disse que eu posso fazer o que eu quiser, então acabou arrumando uma encrenca dentro da própria casa. Então há um perigo do comodismo e também o perigo de ficar deixando para depois. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Já naquela época de Pedro, lá no comecinho, eu não sei que ano que era esse, algumas Bíblias até dizem aí a data aproximada da escrita do livro de Pedro, mas muitos anos atrás, Pedro disse que alguns estavam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está? Quer dizer, Jesus falou: eu vou subir para o céu, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estou, vós estejais também. E até agora Jesus não voltou. Até agora as coisas parecem que estão iguais como era lá antigamente. Por que algumas coisas ainda não aconteceram? Versículo 8 desse capítulo 3 de 2 Pedro diz: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Presta atenção, quando ele diz tem uma coisa que vocês não devem esquecer. Ele está dizendo: olha, eu vou falar algo importante, anota, grifa, escreve na porta da geladeira. Há uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. A promessa não está atrasada. Deus não está atrasado. São os homens que estão dizendo: mas por que ele não voltou ainda? Por que não aconteceu ainda o que ele prometeu? E Pedro está dizendo: não retarda o Senhor a sua vinda. Versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Deus está tendo paciência conosco. Está chutando? Tá, né? Faz parte. Todas as mamães aqui já passaram por isso, né? A Fernanda está lá sofrendo. Está curtindo também, né? Mas o Senhor, Ele é paciente conosco. Ele é paciente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Não apenas aqueles que estão nas igrejas, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando chance, Deus está demorando na nossa forma de pensar, mas tem um momento certo. Mas na nossa cabeça parece que Deus está demorando, mas Ele está dando chance. Versículo 10: porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Mas Deus está demorando, porque Ele está tendo paciência para que mais gente conheça o Evangelho. Se Jesus tivesse voltado ano passado, muita gente não teria tido o encontro com Jesus, porque muita gente voltou por causa da situação de preocupação. Muita gente começou a buscar e foram descobrindo algumas coisas, alguns retornaram. Graças a Deus, Deus está esperando.
O desejo dele é que muita gente seja salva. Deus está dando oportunidade. É por isso que Jesus não voltou ainda. Mas alguns estão dizendo, está demorando. Capítulo 3, versículo 15 diz: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Então, esse tempo que Deus está dando é oportunidade de salvação. Oportunidade. É oportunidade para que alguém da sua família ouça falar de Jesus. É oportunidade para que alguém chegue ao Evangelho e ouça e seja convertido e transformado. É oportunidade. Oportunidade. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, você compreende isso? Você é um cooperador? Cooperador, Ele é o chefe, você é um cooperador. Havia uma forma antigamente que os crentes se tratavam, que e aí serva? E aí servo? Mas hoje parece que as pessoas não gostam de ouvir isso, né? Ninguém quer ser servo. A maioria das pessoas querem... Eu é que tomo as decisões, mas na realidade nós somos servos de Deus. Se você compreender que é boa coisa ser um servo, uma serva de Deus, você vai servir a Deus com alegria. E Ele vai cuidar muito bem de você. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a você. Exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Então, não trata a graça de Deus como uma coisa assim sem valor. Não receba em vão a graça de Deus. Não despreza a graça de Deus. É de graça? É. Dizem que aquilo que é de graça, as pessoas não valorizam. É de graça, é de grátis, como diziam antigamente, né? Então não deve valer nada. Não, foi de graça para você, mas alguém pagou a conta. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que não era para receber a graça como algo sem valor. Não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. No dia da salvação eu o socorri. E continua o versículo dizendo: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não deixa para depois. Não deixa para amanhã. O pastor terminou de pregar e levantou a mão e disse: se alguém quer receber Jesus, levante a mão. Aí um bêbado levantou a mão e disse: pastor, só nós dois mesmo. Só nós dois. Mas a graça está disponível. A salvação, o melhor dia para a salvação é hoje. Não deixa para amanhã. Não empurre com a barriga. Mês que vem, ano que vem, quando eu for velho, mais para frente. Não, o dia da salvação é hoje. Cair da graça ou crescer na graça. A escolha é nossa. Tem muita gente caindo da graça. Tem muita gente sendo arrastado. E como diz o Pedro lá na passagem que nós começamos, tem muita gente sendo arrastada por algumas coisas. E às vezes não são coisas erradas. É errado trabalhar? Não. Mas às vezes a pessoa está trabalhando muito
porque quer comprar um carro novo. E aí começa a dizer, me escala aí para trabalhar hora extra no dia tal. Eu não vou na igreja, mas é diferente quando a empresa diz, Aguinaldo, dia tal você está aqui, você vai trabalhar, não tem escolha. É diferente, mas se o Aguinaldo começar a falar, chefe, eu sei que domingo paga mais, eu estou precisando de um dinheirinho, me põe de domingo. E aí ele está trocando, ele estaria trocando estar na casa do Senhor para poder ganhar um dinheirinho a mais. Há muita gente caindo com coisas que são lícitas. Todas as coisas são lícitas, mas tem coisa que não me convém, tem coisa que não vai me fazer bem. Então, nós precisamos escolher. Cuidado para não cair da posição segura em que vocês se encontram. Se você está em Cristo, redobre a atenção. Vigia. Vigia. Não é a sua esposa que vai vigiar você. Não é seu marido que vai vigiar você. É você que tem que se vigiar. Para não cair dessa posição segura. E aí o Pedro vai falar algumas coisas interessantes que nós já lemos nesse capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 18. Pelo contrário, ou seja, não caia da posição segura. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça. Todos nós podemos crescer. Talvez no tamanho, alguns de nós já estão no sentido decrescente, né? Eu lembro que uma vez eu descobri que nariz e orelha continuam crescendo até o final da vida. Mas de tamanho a gente vai reduzindo, a gente vai diminuindo, mas espiritualmente todos nós somos chamados para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E aí eu tenho que me controlar, eu tenho que olhar para mim e dizer, será que eu estou decrescendo espiritualmente? Será que eu estou caindo da minha posição segura? Porque lembra, você não é salvo por aquilo que você faz. Não, agora eu sou pastor, então estou garantido, eu posso fazer o que eu quiser porque eu cuido de uma igreja, eu cuido do ministério de louvor, eu sou back vocal no louvor, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, eu faço... Não é você. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então Pedro está dizendo, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento. Então é necessário um esforço. Eu preciso fazer a minha parte. Ali no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Pedro 3,14, por essa razão, amados, olha que jeito carinhoso que Pedro está escrevendo para os irmãos, por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula. O que é mácula? Mancha. Não é mancha de roupa, senão alguns homens estariam com problema, né? Porque às vezes tem dia que eu ponho minha roupa de trabalho. Aí eu sei que eu vou trabalhar em alguma coisa, vou cortar cano, vou pintar, vou serrar madeira. Eu ponho uma daquelas camisetas que já tem umas manchas ainda mais mancha de bananeira, né? Quando a gente vai mexer nos bananeiros, a gente põe a roupa que já está manchada, porque vai manchar mais ainda. A gente vai ajoelhar no chão, vai cortar, vai espirrar alguma coisa. Não é essa mancha que a palavra de Deus está falando, mas é a mancha do pecado.
Está dizendo aqui o versículo 14, por esta razão, Moacir, por esta razão, Raíssa, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Sem mácula, sem culpa e em paz. Quando que Deus precisa nos encontrar? Todos os dias Ele nos encontra. Todos os dias. Mas aqui está falando também do final da nossa vida. Está falando sobre a volta de Cristo também. Já pensou se Jesus voltar e a nossa vida tiver com pecado, com coisas erradas, ou se o nosso número for chamado, porque tem gente que às vezes chama lá o número, a pessoa tem que ir, né? E o número não é na sequência, não é na sequência. Eu lembro que uma pessoa disse, mas por que chamou ela? Por que não chamou a fulana lá que já estava com mais idade, veio chamar logo essa que é nova, porque a numeração não é na sequência. Mas se chegar o dia de chamar o meu número, ontem eu estava mexendo no celular, aí tinha uma pergunta lá, quem vai ficar com seus dados do Google? Para quem você vai deixar? Até isso agora a gente tem que pensar, né? Se eu partir um dia, quem vai ficar com os meus dados, a agenda, os contatos, os compromissos, tudo que fotos no Google, para quem que eu vou deixar? Vai perder todas as fotos? Então dá a opção de você escolher algumas pessoas que possam um dia recuperar todas as fotos. Porque se chamar meu número, não estou com pressa não, tá? Não estou me colocando à disposição para, pode chamar meu número que eu quero, né? Mas se chamar eu tenho que estar pronto. E eu preciso ser encontrado sem mácula, sem culpa e em paz. Aí já não dá certo aquela teoria de que não importa o que você faça, se você já está salvo, para sempre salvo. Não, eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há lugar para ficar parado. Não há lugar para ficar estacionado, eu tenho que prosseguir. Nós precisamos prosseguir. Ainda no capítulo 1 de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8 diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento. Deixa eu ler de novo aqui. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ao domínio próprio, eu estou incluindo aí o acrescente só para fazer sentido. Ao domínio próprio, acrescente a perseverança. A perseverança, acrescente a piedade. A piedade, acrescente a fraternidade. A fraternidade, acrescente o amor. Isso me diz que eu e você precisamos ir acrescentando. Nós não podemos ficar parados. Eu me lembro uma vez que alguém repetiu de ano, e houve uma época que tinha até segunda época, né? Fazia todas as provas, se não passasse, ficava para recuperação, e aí tinha uma segunda época lá, para ver se o aluno conseguia conquistar as notas. E às vezes o aluno dizia, o professor me reprovou por meio ponto. Quer dizer, a culpa é de quem? É do professor, porque meio ponto ele me reprovou. Quando na realidade era para o aluno dizer,
eu não me esforcei para conseguir meio ponto a mais. Porque muita gente às vezes preferia ficar ali, precisa de quanto para passar de ano? Se eu tiver todos os meses isso, então tá bom. E alguns passavam de ano raspando, por pouco não ficavam reprovados. Mas o Pedro está dizendo para mim e para você, cuidado, não fique achando que dá para, não, eu vou levar uma vida assim mais ou menos, e eu vou entrar no céu raspando, por pouco. Olha o que diz Pedro, lá ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Por isso, irmãos, procurem com empenho. O que é procurar com empenho? É procurar com cuidado, é procurar com atenção, é levar a sério essa procura. Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo, irmão, não leva a sua vida de qualquer jeito não, querendo entrar no céu raspando. Não, dá o seu melhor, procura com empenho. Lembra? Cair da graça ou crescer na graça, a escolha é nossa. Então, se você vai crescer na graça, se esforce. Podia ter ficado em casa, né, Fernanda? Mas se esforçou e veio. Todos nós poderíamos ter ficado em casa. Jaime estava tão cansado que ele brincou com a Rai hoje. Dá para fazer aula online? Trabalhou bastante ontem, ela te dedurou, viu? Trabalhou bastante ontem lá na chácara. Mas Pedro está dizendo, se esforça, Marcelo, se esforça, Arthur, se esforça, Irene, para ter o que? A sua entrada no reino amplamente suprida. Entrar ainda e Deus dizendo, pode passar, entra. Amplamente suprida. Amém? Então, nesse dia de ceia, pastor, o senhor sempre fala desse assunto, sim, porque como uma igreja armínio-wesleyana, nós precisamos sempre lembrar os irmãos e a mim mesmo, porque quando eu prego eu me lembro também. Eu não vou ter desculpa de chegar lá no céu e falar, Deus, eu não sabia que tinha que vigiar. Aí Deus vai dizer, mas você pregou? Você ensinou? É importante nós fazermos a coisa certa. E vamos terminar com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Pedro já estava dizendo naquela época, olha, eu vou sempre lembrar vocês. Então isso não é coisa do pastor Daniel. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar coisas sendo repetidas. Que a gente aprende, quanto mais a gente ouve alguma coisa, mais fica gravado. E se você ensinar para alguém, aí que vai ficar mais gravado ainda. Eu sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam. Pedro está dizendo que vocês já sabem disso, mas eu estou falando de novo. Não sei se é porque o Pedro já estava velho, às vezes eu começo a contar umas coisas, eu fico olhando assim, e pergunto, eu já falei para vocês? E às vezes dizem, já contou. Né?
Pedro, não sei se é porque ele estava velho, está dizendo, vocês já sabem, eu vou falar de novo. Vocês já tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essa lembrança em vocês. Pedro está dizendo, enquanto eu estiver vivo, eu vou despertar em vocês essa lembrança. Eu vou falar de novo, e de novo, e de novo, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, eu vou morrer um dia, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ficar repetindo, batendo nessa tecla, porque é importante que vocês se lembrem. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Pedro está dizendo, eu vou morrer, mas depois que eu morrer, vocês vão lembrar que eu falei isso aqui. Cair da graça ou crescer na graça, a escolha é nossa. Espero que você escolha certo. Espero que você e quem estiver assistindo depois em casa, espero que a escolha seja certa. Vamos orar. Nós lemos um versículo que diz que hoje é o dia propício para a salvação. Hoje. Mas hoje também é um dia bom para uma tomada de decisão. Eu preciso parar de ficar deixando a vida me levar, deixando as coisas acontecerem. Eu preciso parar de ficar ouvindo algumas pessoas que estão tentando me arrastar com eles. Eu preciso vigiar mais, eu preciso me esforçar mais, vir para a igreja, ler a Bíblia, orar. A pastora Lúcia não vai estar lá do seu lado para dizer, vai lá, Marcelo, vai ler sua Bíblia, vai lá, Jaime, vai orar. Nós não estaremos lá, mas você é quem vai ter que dizer, eu não estou com vontade de ler, mas eu vou ler. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou para a igreja. Eu não estou com vontade, não estou com coragem, eu estou com vontade de fazer outras coisas, mas eu vou escolher o que me convém, aquilo que o Espírito Santo está me dizendo para eu fazer. Então, hoje é um dia bom para tomarmos algumas decisões, e uma boa decisão é, Deus, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso. Se o Espírito Santo está dizendo que você precisa se esforçar, aceite esse desafio do Espírito Santo e se esforce. Se o Espírito Santo está te dizendo, eu quero entrar na sua vida, deixe ele entrar. Se a voz que você está entendendo é, você precisa pedir perdão pelos pecados e começar algo novo comigo. Se Jesus está dizendo, eu quero entrar na sua vida, deixe ele entrar. E daí para frente vai buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seu olho e vamos orar. Ó Deus, eu oro agora à noite por esses que estão aqui, que vieram ao culto nessa noite, 3 de abril de 2022. Mas, ó Deus, eu oro também por aqueles que vão ouvir essa mensagem. Não sei quando, não sei em qual ano, não sei em qual parte desse planeta. Mas, ó Deus, que essa mensagem possa ser um lembrete de que todos nós precisamos estar atentos para não sermos arrastados por aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. E para não sermos arrastados, precisamos nos esforçar, precisamos
ler mais a Tua palavra, precisamos meditar nela, precisamos orar, precisamos comungar com os irmãos, precisamos chegar para estar juntos, ainda que seja numa aula que eu já saiba tudo, mas eu vou estar ali para dar apoio, eu vou estar ali para compartilhar o que eu já sei e com certeza poderei aprender algo novo. Senhor, alguns estão agora orando, dizendo: Deus, eu preciso me esforçar mais. Alguns talvez estão dizendo: Deus, eu estou meio relaxado ultimamente. Eu estou meio fraco ultimamente. Eu estou levando uma vida só de domingo, de ir para a igreja. Talvez alguns estão dizendo: Deus, eu preciso me esforçar. Eu preciso sair desse comodismo e buscar conhecer um pouco mais da Tua vontade. Eu te peço, ó Deus, que hoje haja algo especial no coração de alguns. Talvez alguns que durante um tempo estavam animados, desejando conhecer mais, mas as correrias da vida ou os prazeres da vida deram uma rasteira, e talvez hoje vai ser um diferencial, hoje vai ser um ponto de mudança, hoje, ou através dessa palavra, vai ser um ponto de dizer: eu vou buscar a Deus. Eu vou pagar o preço, porque eu quero crescer. Eu não quero cair da graça que Deus tem para mim. Muito pelo contrário, eu quero ter amplamente garantida a minha entrada no céu, por não ficar levando a vida de qualquer jeito. Em nome de Jesus. Amém.